Apocalipse. Apocalipse 9. Versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Então, o quinto anjo soou a trombeta, e observei uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Aquela estrela foi entregue a chave do poço do abismo. Assim que ela abriu o poço do abismo, subiu dele fumaça como de uma colossal fornalha. O sol e o céu escureceram, com a fuligem que saía do abismo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, em Tua presença aqui estamos, para conhecer da Tua palavra, conhecer do Senhor. Abençoe as nossas vidas. Ilumine a nossa mente, o nosso coração e a revelação da palavra do Senhor. Eu me coloco à Tua disposição, ó Pai. Meu Deus, como uma ferramenta simples, porém de bom uso nas Tuas mãos, importando-me que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, eu estava vindo hoje, eu estava conversando com minha esposa, e um dos meus objetivos com relação ao ensino de Apocalipse é que a igreja, que nós venhamos entender, assim como eu falei no culto passado, que o que nós estamos lendo não são coisas que irão acontecer, mas já estão acontecendo. Por exemplo, nós tratamos dos selos, os 7 selos. O primeiro selo, representa o quê? O Evangelho. O Evangelho que foi proclamado, e por onde o Evangelho passa, houve perseguição, houve guerra, é uma verdade. E as consequências disso, até chegar à volta do Senhor, que aí está, no 6º selo, é o mundo contra a igreja. Aí eu pergunto, isso vai acontecer? Não. Isso aconteceu num passado contemporâneo a João, aconteceu, mas também está acontecendo. Por quê? Porque aqueles cavaleiros, os cavaleiros lá do Apocalipse, o branco, o vermelho, que cada um simbolizava alguma coisa, ou melhor, simboliza, eles ainda estão a cavalgar até a volta do Senhor, no fechamento do 6º selo. Entendem? Aí nós estamos, depois dos selos, que é o mundo contra a igreja, o mundo contra o Evangelho. Aí nós entramos nas trombetas. E as trombetas, nós estudamos sobre as 4 primeiras trombetas, que tem como, é o juízo de Deus. E esse juízo, ele não é total, mas é um juízo misturado com misericórdia, dando tempo aos ímpios, dando tempo aos homens de se arrependerem, de chegarem e verem, não é que é verdade? Entendem? E essas 4 trombetas que nós lemos, que é no capítulo 8, a primeira trombeta, a segunda, a terceira e a quarta, tudo tem com relação à natureza, à criação, porque a primeira são incêndios, saraiva, granizo. Isso aconteceu no passado? Isso vai acontecer? Não, está acontecendo. Está acontecendo há 2000 anos. Quando eu falo está acontecendo, ou esses cavaleiros, ou essas trombetas estão soando, irmãos, é há 2000 anos. Há 2000 anos, quando o Senhor chegou aos céus, ascendeu aos céus, vencendo a morte. Então isso já vem de como assim, tudo isso está apontando para quê? A volta do Senhor. É o tempo, as trombetas, é o tempo que Deus está dando para os homens. Por isso que é juízo misturado com misericórdia, para que o homem mau venha se arrepender. A gente viu no 6º selo, que é um ciclo, mas não são etapas, é tudo junto. Os selos, as trombetas, aí daqui a pouco o cálice, tudo junto. E pode ver aqui, chega na volta do Senhor o selo. As trombetas também,
vai chegar na volta do Senhor. Então não vai existir 2, 3, 4, 5, 10 voltas do Senhor, não. Mas, os irmãos estão me entendendo? É tudo junto. Não é cronológico. Tudo junto. O Evangelho chegou. É anunciado, as coisas vão acontecendo. As trombetas estão soando para anunciar, né, a volta do Senhor. A primeira trombeta que veio sobre, né, aqui está falando sobre a terra. Foi o que nós aprendemos na semana passada. Veio sobre a terra. Tanto que é contemporâneo, a gente estava conversando lá no Irã, teve uma maior chuva de granizo. Agora, contemporâneo. Vai acontecer mais, vai acontecer mais. Já aconteceu no passado, nesses 2000 anos? Sim, já aconteceu. Aí a segunda trombeta é com relação à água salgada, aos mares. A poluição não somente é a mão de Deus, mas é o homem também. Deus, lembra da graça comum? Deus retendo a sua graça comum e homens fazendo aquilo que é mal. Poluição de mares, não somente com relação ao homem, mas também coisas que acontecem, maremotos, tsunamis, e assim por diante. Aí chega na terceira, que tem com relação à água potável, gente. Água potável. Os rios. Alguns pontos, alguns lugares deste mundo, hoje, estão sofrendo muito pela falta de água. Rio Grande do Sul, por exemplo. Não tem água potável, não é verdade? Por quê? As enchentes. A gente viu notícias na Indonésia também, enchentes. França e Itália, se eu não me engano. França e Itália. Agora. É para meter medo? Não, irmãos, isso tem acontecido, mas tem acontecido há 2000 anos, só que a coisa vai piorar. Deus vai retendo essa graça comum. Dando tempo, e está dando tempo ao homem se arrepender. Porque quando o Senhor voltar, não vai ter mais momento de arrependimento, irmãos. Não tem mais, sabe, um tempo para a pessoa se arrepender, não, é juízo, a gente está vendo aqui em Apocalipse. Não tem. Nós estamos lendo, é muito claro isso. Então, tempo do homem se arrepender. E aí vem a terceira, né, a quarta trombeta, que tem com relação aos astros. Com relação, né, aos corpos celestiais, né, aos astros. Tivemos a semana passada até mesmo como é que fala? Uma tempestade solar. Outra, o aquecimento da terra, irmãos. Aí, o que eu perguntei no culto passado, irmãos, isso que eu estou falando, isto é uma ilusão, isso é algo alegórico, isso é algo que não está acontecendo, ou já está acontecendo e vem acontecendo há muitos e muitos anos, irmãos? Já vem acontecendo há muitos anos. Essas trombetas estão soando. E agora a trombeta, né, que estava diretamente sobre a criação, as 4 trombetas sobre a criação, sobre, né, a terra, sobre os mares, sobre os rios e as fontes potáveis, sobre os astros. Agora, né, aí termina no final da 4ª trombeta, o versículo 8, versículo 13, né, vamos ler aqui, ó. Enquanto eu admirava esses acontecimentos, vi uma águia que planeava pelo meio do céu, granindo em voz alta: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa dos toques das trombetas, que estão prestes a serem soados pelos 3 próximos anjos. Então João vê essa águia, esse simbolismo dessa águia que voava sobre a terra e dizia: ai. Nós ouvimos esse ai na boca do Senhor. Ai. 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 Deus espera que o homem se arrependa. Melhor, espera não, Deus dá tempo para o homem se arrepender. E se ele não se arrepender, como muitos não vão se arrepender,
eles não terão como dizer: eu não fui avisado, eu não vi, eu não sabia, porque Ele é justo. E as trombetas são isso. As trombetas é a convocação da humanidade para o arrependimento. Juízo misturado com misericórdia. Por isso que ela atinge 1/3 e não por total. Sempre é 1/3. Pode ver que não é a quantidade total. É numericamente, literalmente, 1/3 da humanidade? Não, é uma representação, é uma simbologia. Mostra o quê? Muita gente. Entendem, irmãos? Ok? E entrando na quinta trombeta, diz assim: então o quinto anjo soou a trombeta, e observei uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Aquela estrela foi entregue à chave do poço do abismo. Uma estrela que caiu, que havia caído do céu. Uma estrela que havia caído da condição ao qual ela foi criada. E ela foi criada de forma santa, ela foi criada de forma perfeita. Os anjos são, sabe, a palavra de Deus, a Bíblia nos mostra que os anjos são tidos como estrelas. São como estrelas, assim, a luminosidade, a santidade. Porque sim, Deus os criou assim. Mas houve parte desses anjos que foram contra a sua natureza, a natureza santa. E eles se corromperam, se transformando somente numa natureza, uma natureza má e pecaminosa. Uma natureza caída. Saiu de um estado santo, sabe, de um lugar santo, e foi para um estado pecaminoso. Que estrela é essa? Que estrela é essa que caiu? Não está falando que caiu literalmente, mas eu quero que os irmãos entendam, caiu da santidade para o pecado, do bem para o mal. Porque aqui João está falando que está vendo uma estrela caindo, mas foi uma estrela que caiu, assim como Adão caiu. Adão caiu, não é verdade? Quando alguém peca, nós falamos dessa pessoa? Que estrela é essa, irmãos? Satanás. Satanás. Os anjos caídos, eles tinham acesso ao céu. Nós podemos ver isso aonde? A prova, lá em Jó. Satanás, em uma reunião onde estavam os filhos de Deus, Satanás ali estava e falou, e chegou diante do Senhor. Aí Deus o provoca, Deus chega e fala assim: conhecesses, vistes, o que estava fazendo? Ele fala: estava a passear pela terra. Vistes o meu servo Jó? Até, quando assim, há 2000 anos atrás, vamos colocar, arredondar, os anjos caídos tinham acesso ao céu. Mas com a ascensão do Senhor, com a vitória do Senhor, o céu se fechou para eles. Eles não têm mais acesso. E eles estão aqui, estavam em abismos. E quando essa quinta trombeta toca, é dada uma chave para esse anjo maligno. É uma chave para esse demônio, para abrir o quê? Esse abismo. Esse abismo aonde estava, eu digo aonde estava porque há 2000 anos foi aberto, e esses demônios eram os mais terríveis. Eles agem na vida dos homens. Ele tem agido na vida dos homens. Nós vamos ver aqui, 2. Assim que ele abriu o poço do abismo, subiu dele uma fumaça, com a de uma colossal fornalha. O sol e o céu escureceram, com uma fuligem que saía do abismo. E aqui fala abismo. Abismo. Eu quero que os irmãos entendam o que eu estou falando. Muitos demônios estavam nesse abismo. Vou dizer assim, os melhor, entre aspas, os mais tranquilos estavam sobre a terra. Se você ir na passagem do Gadareno, se você marca para a sua pesquisa, quando Jesus chega em Gadares, e o Gadareno vai ao encontro dele, irmãos,
o demônio chega e fala assim, não é, né, não é a minha hora, não é a tua hora. Não me lance no... Alguém lembra, não? Não me lance no abismo. Porque ali era uma prisão dos demônios piores, imagina, os piores dos piores. Mas a quinta trombeta soou. E foi dada a chave desse abismo a um outro demônio. Essa estrela caída, esse anjo caído. Né? Nós não podemos dizer nem que é Satanás, mas é um anjo, um outro. E ele abre essa porta, abre esse abismo. Porque o que nós vamos ver é que logo depois aparece a Satanás. E aí, né, o que acontece? Assim, ela abriu o poço do abismo, subiu uma fumaça de dentro, como uma de uma colossal fornalha, o sol e o céu se escureceram e a fuligem que saía, que se escureceram com a fuligem que saía desse abismo, ou seja, irmãos, isso aqui nos mostra, aponta o quê? A falta de entendimento, a falta de luz. O príncipe deste século fez o quê? Cegou o entendimento dos homens. Não é verdade? Uma fuligem que subiu, impediu, né, com a luz do sol. Impedindo a luz do sol, vai ver o quê? Escuridão. Escuridão. É a ação do príncipe desse século. É a ação do Satanás, dos demônios. De escurecer, né, tampar, né, distorcer as coisas de Deus. Mas aqui está falando, né, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não enxergassem a verdade. É isso aqui, irmãos. É isso. De não entender o quê? A Cristo, o Redentor, o nosso Salvador, o Evangelho. O entendimento do incrédulo. O incrédulo, se Deus não abrir, se Deus não descortinar, se Deus não revelar, que é descortinar, tirar o véu, ele não consegue entender o Evangelho. É como se estivesse, né, em meio a uma fumaceira. Não vê a verdade. É ou não é verdade, irmãos? Estou falando algo que está fora da Bíblia? Não, irmãos. Essa é a verdade. Se Deus não descortinar, se Deus não revelar, olhando para esse texto assim, se Deus não tirar essa fuligem, a luz não chega a este homem. Por isso, agradeça, glorifique e exalte a Deus, porque Deus descortinou, Deus tirou essa fuligem que impedia nós, eu e você, de ver ao Senhor, de entender o Senhor, de viver para o Senhor. Vamos seguindo. 4, né? 3. Dessa fuligem saíram gafanhotos, né? Que vieram sobre a terra, e lhes foi concedido o poder como de escorpiões na terra. São os demônios, irmãos. Demônios. E esses demônios aqui está falando que são poderosos. Poderosos em trazer dor. Poderosos em trazer sofrimento. E o que mais fala aqui? Contudo, 4, eles receberam ordens para não causar dano nenhum à relva da terra, nem qualquer planta ou árvore. E eles são o quê? Como gafanhotos, e um gafanhoto não pode chegar a fazer mal, né, a uma planta. Então é uma visão, ou melhor, né, é uma ilustração, é algo simbólico, mas demônios. E eles não podem trazer mal à natureza. Irmãos, catástrofes que ocorrem, irmãos, não são demônios não, irmãos. Não são. Não é o diabo que faz a terra estremecer. Ter um terremoto, fazer um vulcão estourar, ter uma enchente. Não é. Aqui está falando. Eles podem,
sabe, danificar a natureza? Está escrito aí que eles podem fazer algum mal na natureza? Não. Não, gente. A gente vê nas trombetas anteriores que o ataque à natureza é o próprio Deus. Ou o homem sendo ferramenta, o homem mau sem a graça comum, trazendo poluição, trazendo uns certos experimentos que muda muita coisa na Terra, sabe, na atmosfera e assim por diante. Só que eles não podem mexer na natureza, mas eles podem mexer no quê? Continuando o versículo. 4. Contudo, eles receberam ordem para não causar dano nem na relva da terra, nem em qualquer planta ou árvore, mas tão somente aqueles que não haviam recebido o selo de Deus em suas frontes. A marca de Deus, se eu não me engano, algumas versões está a marca de Deus. A marca de Deus, o selo de Deus. Pergunta aos irmãos, eu já preguei a respeito disso aqui. Que marca e que selo é esse, irmão? O Espírito Santo. Efésios. Quando ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, foste selado pelo Espírito da promessa. O demônio, ele pode tocar naquele que não tem Deus, mas ele não pode tocar em você. Aquele que tem a marca, ele tem um selo do Espírito. Porque na testa, porque a palavra de Deus, o que nós conhecemos, o que nós entendemos, irmãos, está aqui, ó. Não é verdade? Ou vem do coração? O coração, irmãos, esse coração aqui, ó, é só assim, ó, puf, é o que manda sangue. Mas quando a Bíblia está de coração, está falando isso aqui, ó. Fomos salvos, nós fomos selados. E esses demônios, esses gafanhotos, né, são os demônios, eles podem atormentar os homens que não têm Deus, que não têm esse selo. Por isso que a palavra fala que aquele que é de Deus, Satanás não pode falar assim, eu vou mexer na vida do fulano, da fulana, assim, não, desse crente, não. Quando ele vai, ele olha assim, propriedade do Deus vivo. Propriedade de Jesus. Ele foi comprado pelo sangue do Senhor. Eu não posso mexer. Mas acesso ao restante, infelizmente, infelizmente tem. Vamos ler novamente para a gente entender isso? É o 4, né? Contudo, eles receberam ordem para não causar dano nem à relva da terra, nem qualquer planta ou árvore, mas tão somente aqueles que haviam recebido, tão somente aqueles que não haviam recebido o selo de Deus em suas frontes. Claro, irmãos? Claro, muito claro. Não precisa de revelação especial. E lógico, a revelação especial é esse selo, né? Foi o Espírito Santo. Nós somos salvos. Nós entendemos, conhecemos, amamos, nos voltamos ao Senhor. 5. Não lhes foi concedido poder para matá-los. Matar a quem? Aqueles que não têm o selo do Espírito. Mas para provocar-lhe tormentos durante 5 meses. Quero lembrar aos irmãos, 5 meses, isso não é literal. Porque, como falei, essas trombetas soam há 2000 anos. Os selos foram abertos também há 2000 anos. Os cavaleiros estão a percorrer a terra há 2000 anos. Né? Estou falando por causa de 2000 anos, pastor. Por quê? Por causa da ascensão do Senhor. Quando o Senhor chegou aos céus, começou a abrir os selos. Quando o Senhor chegou aos céus e começou a soar as trombetas. Então, até a volta do Senhor, assim vai ser. O diabo, os demônios, eles não podem tocar na vida de um crente, a não ser que Deus permita por algum motivo. Mas ele não pode agir livremente, de maneira alguma.
porque é propriedade. Numa propriedade particular ninguém entra, se o dono não permitir. Ok? E o que mais aqui está falando aqui? Né? Agora, existe aqueles que não têm, aqueles que ainda não foram alcançados. Por isso que a igreja, nós como igreja, nós temos a missão, irmãos, de proclamar o Evangelho. E volto a dizer, você não precisa chegar e querer pregar, posta um versículo bíblico. Eu tenho visto irmãos fazendo isso. Posta um versículo bíblico todo dia, sabe, durante a semana, posta um versículo, uma vez na semana, mas posta um versículo bíblico. Mas pastor, como é que a pessoa vai entender? Irmão, o Espírito Santo, a ação é do Espírito Santo de abrir, tirar, lembra a fuligem? De tirar essa fuligem. Mas cabe a nós proclamarmos, cabe a nós anunciarmos. E esse anúncio pode ser, hoje eu vou postar esse versículo. Pastor, eu tenho feito isso, né? Que bom, continue fazendo. Pastor, eu não estou fazendo, comece a fazer. Porque assim como, sabe, você foi alcançado pelo Evangelho, você foi alcançado por Deus, muitos outros aí estão para serem alcançados. De repente você não vai conhecer essa pessoa, nunca vai, sabe, conversar com essa pessoa. Mas não importa isso, para que nenhum homem venha se gloriar. Ok? Mas esses demônios, eles atacam, né, a esses homens, atormentam esses homens, mas não podem matar. Esses homens que não têm esse selo, o selo do Espírito, esse selo de Deus, mas provocam um tormento por 5 meses, né? Uma vida de tormento, irmãos. Irmãos, nós quando não estávamos com o Senhor, a nossa vida era um tormento só. Podemos passar hoje por momentos difíceis, mas aquela pessoa que não tem Deus é atormentada. Mas atormentada por quê? Por demônios. A pessoa faz, sabe, todo tipo de atrocidade. Atrocidade contra o outro, atrocidade contra si, atrocidade contra a família. Não é verdade, irmãos? Tormento. Aí, de repente, né, por causa de certas situações, eles buscam abrigo em droga, buscam abrigo, né, em bebedeira, buscam abrigo, sei lá, em prostituição, buscam abrigo, sabe, em baladas e assim por diante. Isso causa algum bem? De nenhuma maneira alguma. É abismo puxando o outro. É ou não é verdade? Isso é tormento. Isso gera tormento. Gera tormento em famílias. A nossa igreja é abstenha com relação ao álcool. Por quê? Por causa da natureza maligna do homem, que ainda existe em nós ainda essa natureza. Nós temos, né, com o Evangelho, o Senhor chegou na nossa vida, nós temos uma natureza santa, mas também temos uma natureza maligna. Essas duas naturezas, elas brigam. Paulo fala a respeito disso. E somos abstêmios a álcool por quê? Por causa da natureza maligna. Porque o álcool traz, irmãos, primeiro tira totalmente a consciência da pessoa. Traz mal. Isso traz consequências à sociedade, traz consequências a famílias, a vidas em si. Não é verdade? Álcool, drogas e assim por diante. Nós estamos falando de álcool, por exemplo, bebida alcoólica. Somos abstêmios e seremos abstêmios. Entendem, irmãos? O homem não tem controle sobre si. Alguém pode falar assim, eu me controlo. Aí eu respondo biblicamente o que Paulo fala em Coríntios. Aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Por quê? Porque ainda existe em nós uma natureza maligna. Essa natureza, ela só sairá quando a gente ressuscitar, ou na volta do Senhor, né, na ressurreição, ou se nós estivermos vivos, a nossa transformação. Ok? Vamos seguindo? 6, né? Não, 5. Não lhes foi concebido poder para matá-los, mas para provocar-lhes tormento durante 5 meses, e aflições que eles sofreram eram como a cauda causada pela picada de um escorpião. Dor e sofrimento.
Dor e sofrimento. Alguém já foi picado por cobra? Alguém já foi picado por escorpião? Eu nunca. Eu lembro meu pai foi picado uma vez por escorpião. Morreu? Não morreu, mas trouxe bastante dor. Lembro também, quando era criança, nós íamos para uma casa de veraneio, de verão, e nessa casa ficava o ano todo fechada, era um sítio, numa cidade, era na beira da praia, em Saquaíra, lá na Bahia. Você abriu os guarda-roupa assim, cheio de escorpião. Uma vez uma tia, essa casa era de uns tios, uma tia chegou e aquela pressa, né, é uma praia muito bonita, tomar banho, em lugar de arrecifes, seguro, veste o maiô, estava dentro de um guarda-roupa. Daqui a pouco, tic, 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 ai, escorpião picando, várias picadas, e dor, e dor, e dor. Alguns chegam a morrer, mas a maioria não morre. Mas causa muita dor e sofrimento. Os demônios causam muita dor e sofrimento a famílias. Os demônios causam muita dor e sofrimento a vidas. Mas quero lembrar aos irmãos as vidas que não têm o Senhor. Lembre-se disso. Deus me revelou que fizeram uma macumba contra você. E tem um demônio dentro da tua casa te atormentando. Aí você vai falar o quê? Eu sou propriedade de Jesus Cristo. Aquele que é selado pelo Senhor, lá em Apocalipse está falando que esses demônios não têm poder sobre a nossa vida. Tenha consciência, entenda isso, irmãos. Se nós entendermos isso, se a igreja entende isso, não cai na lábia de falsos profetas. É muito claro. Mas a função dos falsos profetas é o quê? Não ensinar completamente ou não ensinar a verdade, para dominar o povo. Vamos lá. Ele está falando de demônio, né? A causa desses falsos profetas, tá? Por trás de um falso profeta tem um demônio. É só o diabo mesmo para fazer um negócio desse. Vamos lá. 6, né? Assim naqueles dias as pessoas procurarão a morte, todavia não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O que está falando aqui a respeito? Irmãos, em meio a tormentos, irmãos, imagina alguém que vive num tormento e de repente você pode ter conhecido pessoas assim, você pode ter visto documentários a pessoas assim, pessoas que vivem em droga, prostituição, sabe, numa vida pecaminosa, em meio ao lamaçal de pecados. A pessoa não encontra felicidade em nada, aí ela busca uma solução, e a solução qual que é, irmãos? Se matar. Muitos procuram a morte, não é? Só que a morte não vai, o que a Bíblia está falando, eles não vão encontrar a morte, é melhor, a morte vai fugir deles, ou seja, o que está falando aqui, a morte não vai resolver o problema deles. Porque não se arrependeram, não tiveram, o Senhor não o alcançou. O que vai acontecer quando a pessoa morre, irmãos? Vai para onde? Não estou falando de se matar, não, independente disso. O que acontece com ela? Vai continuar sofrendo, vai sofrer pela eternidade toda. A pessoa tirar a vida não vai resolver problema algum. A pessoa pensar em se matar não vai, vai ter paz, não, vai sofrer no inferno, porque não se arrependeu. Não houve arrependimento. Então, irmãos, sabe, aqui mostra, né, que esse tormento, que esses demônios fazem, eles não matam, mas levam pessoas a se matarem. Esses demônios, eles não matam, mas fazem pessoas matarem umas às outras. Mas uma coisa é, esses demônios não podem nos tocar. Amém? Seguindo, é o 7. O aspecto dos gafanhotos fazia lembrar cavalos preparados para uma batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o semblante deles eram semblantes como ao de um homem. Então eram coisas, sabe, eram
seres prontos para a batalha, e eles estão batalhando, eles estão guerreando, eles estão indo contra, né? E aqui, como nós lemos aqui, aqueles que não têm o selo de Deus, a gente tem visto isso, a gente muitas vezes presencia isso, tormentos, pessoas se matando, pessoas vivendo de uma forma drástica, e aqui está falando que eles tinham coroas, o domínio sobre muitas vezes, irmãos, a influência, e a gente vê no passar destes anos, desses séculos, e eu aponto desde 2000 anos para cá, antes havia, mas a coisa se intensifica até a volta do Senhor. Irmãos, nós podemos olhar para a educação e você vê uma educação corrompida, é ou não é verdade? Estou falando de educação escolar, aonde se tirou totalmente Deus. A gente olha, né, para famílias e famílias corrompidas, atacando isso aqui, ó. O homem cada vez mais, me perdoa a palavra, burro. O homem que não busca mais ler, porque ficou muito facilmente o quê? Assistir e ouvir. Tira as redes sociais. Se de repente houver um apagão geral, não funcionar mais nenhum aparelho eletrônico. Não vou falar de Bíblia, irmãos. Aonde está o seu conhecimento? Aonde está o nosso conhecimento? Se a gente não lê. E se a gente lê algo fragmentado. A gente não vai na raiz. Não é verdade? Vai ser um caos. É um caos, não estou falando de Bíblia, não, qualquer outro conhecimento. Aí vai se deparar com certas cartilhas, que está falando o quê? Que homem e mulher é a mesma coisa. Que se uma menina quiser, né, se casar com outra menina, dá jobo. Se o menino quiser se casar com outro menino, dá jobo. Olha só. Não é verdade, gente? Esse ataque, que não é de agora, não acontecerá, mas isso vem acontecendo há muitos e muitos e muitos e muitos anos, meus irmãos. Desses demônios, agindo na sociedade, tirando a moral, a verdade de Deus, né, você vê muito claro, né, muitos transformam em mentira, não é? E a mentira, chega e fala que é verdade. Eu estou falando alguma coisa maluca aqui? Isso não é real, irmãos. Não é contemporâneo, irmãos. É a ação desses demônios. É a ação desses demônios. Homem vestido de mulher. Mulher vestida de homem. E o absurdo de tudo, que muitas vezes, e se a gente vasculhar por essa internet que não tem fim, a gente vai encontrar isso até mesmo dentro da igreja. Pela falta do quê? Da verdade, do ensino. Ontem minha mulher mostrou um vídeo em uma igreja. Eu até pensei, eu acho que deve ser em deve ser algum país, de alguma tradição, de alguma cultura. Ela abriu o áudio, e a pessoa falando em português. Um camarada vestido de padre, mas era um padre com uma saia que ficava rodando que nem uma baiana. Sabe aquelas baianas no candomblé? Espera aí, gente, 2. As mulheres vestidas de freira. Mas eu quero apontar aqueles homens lá. Outras coisas mais. Uma matéria que nós estamos estudando, e ontem eu estava vendo, né, certos livros, certas literaturas que foram acrescentadas na educação, e está falando de educação brasileira, onde fala assim, não ame a todos, mas estrupem. Isso em livros para criança.
Lúcifer, que foi feito por Deus, criado por Deus. E tudo que Deus criou é bom. Tinha uma natureza boa e santa, assim como Adão. Mas o que aconteceu? Ele tinha um livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é a capacidade de ir contra a sua natureza. E ele foi contra a sua natureza boa e santa, assim como Adão. Caindo, sendo líder de uma rebelião. E ele age na humanidade. Ele tem agido na humanidade, junto com seus anjos. Eu fiz essa pergunta no estudo. Eu quero que você leve para casa e fique pensando. Eu comentei sobre graça comum, não foi, irmãos? Que se o homem sem Deus é bom, e até mesmo tudo que há em nós é Deus. Se um homem sem Deus, ou melhor, o homem é bom por causa da graça de Deus, tire completamente essa graça comum. Estou falando de graça comum, tá? Essa graça comum de Deus. Aí vai sobrar o quê? Vamos dizer, a criatura semelhante ao Adão, o Adão caído. Qual é a diferença, em termos de natureza, desse Adão caído para o demônio, pelo um anjo caído? Qual é a diferença, irmãos? Nenhuma. O homem só não é igual ao diabo por causa da graça comum de Deus. Tira ela, como Deus tem feito, e o homem tem feito coisa, que eu vou usar essa brincadeira aqui, que o diabo vai falar assim, ó, eu não tenho nada a ver com isso não, hein? Eu sou mau, mas isso não é comigo não. Amém? Para terminarmos. Portanto, o primeiro do ais já passou. Contudo, outros dois ainda estão por vir. A quinta trombeta é o juízo de Deus, misturado com misericórdia, diretamente sobre a humanidade. É misturado com misericórdia, Deus dando tempo para o ímpio, Deus dando tempo para o homem sem Deus se arrepender, assim como foi conosco. Ainda há tempo. Posteriormente, nós vamos entrar na sexta trombeta. E vamos dizer, é aquilo que está acontecendo já. Tem com relação a guerras, e é como se fosse, porque a guerra traz fome, a guerra traz destruição de famílias, a guerra traz destruição de status. Pode ver, e é o último momento, ou melhor, é a última aplicação para que esse homem, ele venha se arrepender. Até quando chega na sétima trombeta, que é o juízo em si de Deus, é a volta do Senhor. É o tempo, irmãos. É o tempo para a humanidade se arrepender. Cabe a mim, cabe a você, novamente eu vou falar. Proclame o Evangelho. Proclame o Evangelho. Para que o número daqueles, dos salvos, os salvos sejam alcançados. Os filhos de Deus sejam alcançados, irmãos. Proclame o Evangelho. A toda a criatura. A todos, a todos. Temos várias ferramentas para proclamar. Façamos a nossa parte. Não é somente responsabilidade de um pastor, não é somente responsabilidade da igreja em si, que eu falo a instituição, mas é responsabilidade de todos nós, todos os crentes. Ok, irmãos? Proclamar o Evangelho. Eu já falei, já comentei. Pega um versículo bíblico,
e lança na rede social. De repente, vai chegar na mão de alguém que não fala nem a nossa língua. Mas vai estar lá, John, ou João 3,16. Aí ele vai buscar, que é isso? Deus tratando com ele. De alguma forma, Deus fez com que esse homem se atentasse àquilo. E aí ele vai, e ele busca, e aí, daqui a pouco ele encontra uma Bíblia, ou encontra algo no idioma dele. 3,16. E ele lê. E o Evangelho, que o Senhor Jesus e o Espírito Santo alcança aquele coração que você nunca vai ver, de repente, aqui na terra. Amém? O mundo tem sofrido, o mundo em geral tem sofrido com essas trombetas. A nossa parte, em meio a esses tormentos, é proclamar o Evangelho. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé. Em nome de Jesus. Aí, de repente, você pode perguntar assim, mas pastor, por que tem crente que morre em guerra, por exemplo? Aí a gente vai ver que na sexta trombeta, com relação às guerras, não está isentando os crentes. A isenção dos crentes é que os demônios não podem interferir, podem agir diretamente na vida do crente. Esse negócio de um crente estar possuído pelo diabo, é duas uma. Ou é coisa da mente da pessoa, uma doença mental. Estou falando de um crente. Ou a pessoa não é crente, ok? Né? É duas dessas, né? Ou ela, né, não é crente, ou é um problema mental. Agora, um crente que confessa o Senhor, que entende do Evangelho, por isso que é tão fundamental ensinar o Evangelho. Não é ensinar a igreja a chegar e prosperar, ganhar bens materiais, né, cura e assim. Não, irmãos, é salvação. Porque, de repente, né, igrejas, aí tem pessoas que manifestam o demônio lá, pastor. Né, por quê? Porque o verdadeiro evangelho não é anunciado, gente. Aí a pessoa está ali, né, querendo carro novo, querendo ali a restauração de casamento, querendo, sei lá, essa é a primícia, tá? Sabe? E Deus dá isso, abençoa, se Ele quiser. Mas a primícia é a salvação, é o evangelho do Senhor. Entendemos quem é o Senhor Jesus Cristo. Mas, pela falta da verdade, o que acontece? É dominada por demônios, porque o coração não é do Senhor. Dá para entender isso, irmãos? Dá para entender isso? Porque o Evangelho não chegou a esse coração. E aí, o que acontece? Está nas mãos do diabo mesmo. Se não for isso, né, porque não é um crente verdadeiro, né, ainda não foi alcançado pelo Evangelho, se disfarça muitas vezes de crente, né? E aí eu vou colocar a outra opção, que é algo psicológico, algo que é mental. Porque aquele que é de Deus, o maligno não toca. E aqui existe uma prova. Uma vez eu vi um comentário, alguém comentando, foi um pregador comentando, e eu vi também esse testemunho. Uma igreja neopentecostal, uma igreja que pregava e prega sobre, né, curas, libertações, prosperidade, e assim por diante. O tema do culto, todo o culto é voltado somente a isso. Não é prosperidade, é você vai vencer, são grandes coisas que Deus tem, aquela coisa toda, né? Aí, Deus me deu uma casa, Deus fez isso, Deus fez aquilo, glória a Deus por isso. Eu não testemunhei aqui que perdi minha carteira, não testemunhei, irmãos? E aí, saímos do culto de oração aqui, aí eu fui lá, tinha ido de manhã no local, a carteira não estava lá, minha bolsa não estava lá. Aí saímos do culto de oração, pedi oração para os irmãos. A gente saiu daqui, chegou lá no supermercado, congelado, no Ramo, lá em Toyohashi, 24 horas, era 10 horas da noite, chegou lá, graças a Deus, a carteira estava lá. Deus é maravilhoso e bondoso para fazer isso aí? Sim, mas isso não é o objetivo da igreja, não é o princípio, não sei se os irmãos estão entendendo, é a salvação, é a primícia. Aí, ensina a igreja e faz com que a igreja, né, isso e aquilo, tal, aí eu lembro, né, que aí houve esse comentário, eu vi de um pregador falando, também já vi isso aí a pessoa chegou e falou assim, pastor, eu tenho um testemunho para contar, Jesus chegou na minha vida, né,
eu aprendi sobre o Senhor, alguma coisa assim, sabe, a graça de Deus, como essa senhora falando que a graça de Deus havia chegado, alcançado a vida dela. Aí o pastor, o pregador falou assim, amém, irmã, agora conta o teu testemunho. Uma casa tem mais valor, é mais precioso do que a salvação. Tem pessoas, irmãos, que vão viver a vida toda doentes e Deus não vai curar. Mas elas são crentes fiéis, estarão no céu. E o exemplo é o Lázaro. Agora haverão crentes também, eu quero colocar como um crente. Um crente que vai ter uma vida próspera. Porque a gente está falando de um judeu, né? Como Jesus fala a parábola do Lázaro e o rico. Um judeu que acreditava em Deus. Mas teve uma vida próspera. Muito abençoada. Mas o seu coração não estava no Senhor. E ele foi para onde? Para o inferno. Agradeça a Deus pela graça da salvação na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Curva a tua cabeça onde você está e oremos ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus.